noite. A Assembleia Nacional aprovou hoje o programa do 15º Governo Constitucional, um programa que comporta 5 eixos fundamentais, cuja apresentação foi feita pelo Primeiro-Ministro Gabriel Costa. Segundo o Primeiro-Ministro, o programa do seu governo exprime as orientações, objetivos e medidas de políticas destinadas ao desenvolvimento sustentável de São Tomé e Príncipe. Um desenvolvimento que se pretende harmonioso, que tenha em conta a preservação do meio ambiente e a qualidade de vida e que tenha como motor a nossa juventude. O Governo prosseguirá o combate à inflação e continuará a evitar esforços no sentido da redução do déficit do sector público, fará o controle das despesas públicas no sentido da sua diminuição e prosseguirá a política de combate à inflação, à fraude e evasão fiscal, tendo sempre em conta o equilíbrio que é necessário manter-se para que a carga fiscal não seja um fator de desencorajamento do investimento. O programa do 15º Governo Constitucional, que começou a ser discutido esta quinta-feira no Parlamento, privilegia 5 eixos fundamentais: organização do Estado e fortalecimento da democracia, desenvolvimento económico e promoção do bem-estar social, formação e valorização dos recursos humanos, política externa e preparar o futuro. No domínio interno, a política deste governo radica no combate às desigualdades sociais, no reforço da coesão social, na redução da pobreza, na consolidação da democracia, na dinamização do processo de desenvolvimento em curso, na afirmação de valores de preparação do homem para a sua integração na sociedade, na formação profissional virada para o mercado de trabalho, na promoção do desenvolvimento da juventude e do desporto, sendo de realçar, neste âmbito, o compromisso da realização dos novos jogos desportivos da CPLP e na garantia da continuidade do Estado. No âmbito da política externa, este governo pautará por uma diplomacia económica dinâmica e acutilante. As parcerias com as organizações não governamentais e instituições religiosas serão estimuladas pelo papel que têm desempenhado junto dos mais desfavorecidos. Gabriel Costa deixou claro que a corrupção não encontrará espaço durante o seu mandato. O combate à corrupção é uma das bandeiras deste governo, que pugnará igualmente pelo cumprimento das normas sociais e o respeito pelos valores e princípios éticos. A justiça, a ordem, a segurança e a paz serão a constante aspiração deste governo. O Executivo pretende traçar também outro rumo para a comunicação social. É prioridade deste governo despartidarizar os órgãos de comunicação social e garantir a liberdade de informação e os direitos dos jornalistas, salvaguardando o direito dos cidadãos a uma informação livre, rigorosa, pluralista e responsável e isenta de manipulação. O programa do 15º Governo Constitucional foi aprovado ainda esta quinta-feira pela Assembleia Nacional. O Primeiro-Ministro Gabriel Costa felicitou os deputados pela forma exemplar como debateram o programa do Governo, que culminou com a sua aprovação. A mobilização de recursos para a sua implementação à luz da crise financeira internacional é outro desafio que o Executivo tem pela frente. Uma reportagem para ver mais adiante neste informativo da televisão são tomense. Enquanto isso, a fragilidade do Sistema Nacional de Segurança foi um assunto igualmente abordado hoje na Assembleia Nacional. Os deputados consideram que é necessário introduzir reformas no setor para responder eventuais ameaças internas e externas. O apelo surge no dia em que os deputados do ADI regressaram ao Parlamento, mas minutos depois voltaram a abandonar o hemiciclo. Reportagem também para ser conferida mais adiante neste informativo. O governo do Primeiro-Ministro Gabriel Costa deu hoje as primeiras explicações sobre a polémica dos navios ancorados durante alguns meses no Largo de São Tomé. Foi durante o debate do programa do governo que o Ministro das Obras Públicas, Recursos Naturais e Meio Ambiente fez abordagem deste dossiê.
Relativamente à questão em foco, os barcos, nós tivemos cuidado de tomar devido conhecimento da situação logo após a imposição, e porque foram acontecendo situações que exigiram de nós alguma decisão rápida. No dia 21 de dezembro, feriado, nós tivemos que lidar com uma situação de tentativa dos barcos de abandonar as águas nacionais. Conjuntamente com o Ministro de Defesa, nós reunimos com os departamentos do Estado que têm a ver com a situação, a Inaport, a IMAP, a Guarda Costeira, para inteirarmos melhor da situação, tendo em vista o pedido dos armadores para que os barcos, o único que ainda permanecia, abandonasse as nossas águas. E as explicações que nos foram dadas não nos convenceram, e com o concurso do Ministro de Defesa não foi permitido que o barco abandonasse as nossas águas, com a justificação, uma das justificações era que tinham que abastecer. E nós indicamos algumas alternativas para que eles dessem solução ao que pretendiam. Entretanto, no dia 24, tivemos uma situação semelhante, mas agora com a intervenção do responsável máximo da instituição ou empresa que gere toda esta situação, que nos enviou uma mensagem eletrônica pedindo, com as justificações devidas, a solicitação para que os barcos abandonassem as nossas águas territoriais. Na sequência destas informações, o Sr. Primeiro-Ministro, depois de ser informado, convocou uma reunião de emergência em que nós participamos, conjuntamente com o Ministro das Finanças, o Ministro da Defesa, eu próprio, e tivemos que fazer várias diligências, como muito bem disse o Primeiro-Ministro, devido ao vazio de informação. As informações detidas pela Inaport e pela IMAP eram completamente exíguas, e os relatórios foram apresentados, mas não respondiam àquilo que se pretendia, e além disso entrava em contradição com a nota justificativa do responsável da empresa. Porque a Inaport, de acordo com as suas atribuições, fez algumas alegações, a IMAP também faz outras de acordo com as suas atribuições, e o pedido, a justificação da empresa, visava uns testes, uns estudos e coisas que não tinham, não entrava e não encontrava cabimento dentro das funções daquelas instituições. Então, neste vazio de informação e desinformação, nós tivemos que recorrer a outras fontes, e, com alguma felicidade, nós ficamos a saber e foi-nos facilitado algumas documentações. Uma delas tem a ver com o documento que eu tenho em mãos, que é o Memorando de Entendimento para estabelecimento de uma parceria público-privada de estabelecimento de uma companhia de gás santomense, estabelecimento de um porto logístico e um banco comercial, assinado entre o governo de Santo Tomé e Príncipe e a empresa Blue Sky FLNG no dia 1 de março de 2012. A parte santomense foi assinado pelo
Ministro Dr. Afonso da Graça Varela da Silva. Portanto, estas informações nos permitiram ter mais alguns elementos para nós decidirmos, mas nós tínhamos um problema fundamental que estava na origem da polêmica entre a Enaport e a empresa, que versava-se sobre um montante que rondava, na altura, exatamente $571.891, tendo em conta as tarifas, as taxas de estacionamento e outras atribuições da Enaport, considerando o tempo de permanência desses navios cá em Santo Tomé. Portanto, de acordo com a informação da empresa, os navios não têm funções comerciais. Os navios não operavam com objetivos comerciais. E essas informações também são corroboradas pela própria nota da Enaport, cujos seus agentes, quando tiveram a lidar com os navios, não observaram transações comerciais nenhuma. Além disso, temos no nosso poder uma carta de 28 de setembro de 2012, dirigida ao Sr. Ministro de Recursos Naturais e Meio Ambiente, pelo responsável da empresa Blue Sky, solicitando a total isenção das taxas pelos seguintes motivos. Devo acrescentar que as informações da empresa estão todas na língua inglesa. Inclusive, o memorando foi assinado sem cópia em língua portuguesa. Portanto, a empresa alegava que depositaram os barcos na nossa costa com o objetivo de realizar testes para a instalação do porto flutuante. Esses testes que viriam a beneficiar Santo Tomé e Príncipe, tendo em conta a inexistência total de testes desse tipo. São testes da hidrodinâmica das ondas e outros que se precisava para a estabilidade ou não desta função, cujo principal objetivo é a implantação nas nossas águas, de acordo com as informações da empresa, de uma plataforma de gás, na sequência da empresa de gás que está no memorando. Esta plataforma de gás teria o objetivo de monitorar o gás que a empresa conseguisse capturar, comprar ou explorar ao longo da costa, da nossa costa, inclusive nas nossas águas econômicas exclusivas. E a carta também alega que, não tendo realizações de atividades comerciais, elas não sabiam porquê, portanto, pediam justificação porque teriam que pagar as tais taxas que são atribuídas a esse tipo de operações. Igualmente, tive o cuidado de ter contacto com um dos operadores comerciais que lidam com as transações marítimas e me foi dado alguns dados interessantes. Foram dados. De acordo com os cálculos feitos por um desses operadores, 4 dias de permanência desses barcos, dos 4 barcos em Santo Tomé, a Enaport arrecadaria mais receitas do que toda a sua operação anual com os barcos que entram e saem do país, tendo em conta o tamanho e a tonelagem dos barcos. Estamos a falar de barcos de cerca de 300 metros de comprimentos e 160 de larguras. Barcos especializados para umas operações muito específicas. Portanto, o governo, depois de ter todas essas informações,
e teres escutado algumas individualidades ligadas a este dossiê, comunicou aos operadores e aos responsáveis do barco, depois da decisão, que os barcos estariam livres para deixar as nossas águas a partir de meia-noite do dia 24. Contudo, o governo aceitou como caução uma quantia de 80 mil dólares como caução para que, na base de negociações futuras, vier a estabelecer a verdadeira taxa para estas situações. Porque depois, aquilo que nós constatamos é que, de facto, não havendo operações comerciais, tinha que se rever esta situação. Mas, contudo, a Inapor tem atribuições e não podia, de maneira alguma, ficar completamente desautorizada. Então, tínhamos que balancear entre essas situações todas para chegarmos a esta posição comum e aceitamos o pedido da empresa de vir cá para o país, no meados de janeiro, para nós falarmos sobre todo esse processo. E nós aproveitamos para exigir da empresa todos os dados relativos aos testes realizados nas nossas águas. Devo acrescentar, como especialista que eu sou nas questões da sísmica, essas operações devem sempre ter técnicos nacionais para acompanhar o processo. E não foi feito. Portanto, nós tivemos a garantia da empresa que os dados serão fornecidos, mas, contudo, ninguém nos vai garantir a fidelidade desses dados, porque não tivemos lá ninguém a acompanhar. Estamos a crer que está em causa uma possibilidade de negócio que pode ser ou não benéfica para o país. Nós não queremos afugentar os investidores. E pela pouca informação que nós tivemos, nós achamos que os investidores querem fazer o seu trabalho. E nós estamos de braços abertos para analisar, reanalisar, reapreciar todo este dossiê, como manda as ordens ou as leis do nosso país. O deputado da bancada do MLSTP-PSD, José Viegas, que levantou a polémica, defende que não se deve afugentar oportunidades de investimentos, mas considera necessário levar este assunto até as últimas consequências. Como deverão entender, este é um assunto que muita confusão trouxe no entendimento da Assembleia com o governo, que sempre furtou a responsabilidade de vir aqui prestar informações. Eu gostaria de agradecer imenso esse esforço que o governo já fez. Em menos de um mês conseguiu trazer à Assembleia aquilo que nós, durante meses, andamos à espera de um governo arrogante, prepotente e neófito, que não foi capaz de nos prestar essas informações todas. Há um princípio que nós defendemos: nunca afugentar oportunidades de investimento. Ponto assente. Mas há outro que nós defendemos, que é preciso que as leis da República sejam respeitadas, que as instituições sejam respeitadas e que se respeite a direção que os recursos devem ter para o cofre do Estado. Eu vou pedir, para finalizar, a indulgência do governo no sentido de fornecer as cópias das documentações que tiverem. Vamos fazer isso por via formal, vamos fazer um pedido por escrito, porque acho que nós devemos levar isso até as melhores consequências. E para a bancada do Partido de Convergência Democrática PCD, este polémico dossiê revela falta de transparência e indícios de corrupção.
O deputado do PCD, Gil Costa, pediu igualmente ao primeiro-ministro para esclarecer todos os outros dossiês polémicos, nomeadamente o memorando sobre o supermercado e os acordos de reconhecimento de Kosovo e da Geórgia. E quando, enquanto oposição, fazíamos o nosso trabalho de fiscalização governativa e chamávamos a atenção do povo de Santo Tomé e Príncipe, da má gestão da coisa pública, da falta de transparência e de indícios de corrupção do anterior governo, quase todos voltavam-se contra nós, porque não estávamos a deixar o governo trabalhar, porque estávamos a agir de má fé e que não estávamos a fazer o nosso verdadeiro papel. Hoje tivemos provas. O Sr. Ministro das Obras Públicas exibiu aqui um memorando de entendimento assinado entre o governo de então com a empresa detentora dos navios, que mais ninguém tinha conhecimento. E esta Assembleia pediu documentos e não nos foram fornecidos. Esta é mais uma prova de comportamentos não transparentes, indícios de corrupção do anterior governo, que nós aqui, por várias vezes, andamos a denunciar, mas que ninguém nos dava ouvido. Senhor Primeiro-Ministro, peço a si que não fique por aqui. Não era só o caso dos navios, falávamos também da questão do supermercado, que é bem-vindo, uma coisa boa, bonita, mas que carece de esclarecimentos. Não estamos contra o supermercado, mas queremos as documentações, queremos conhecer também o memorando de entendimento que foi assinado entre o governo, ou seja, o Estado santomense, com a empresa ou o grupo que detém a gestão do supermercado. Falando do supermercado, falo também do acordo que tomamos conhecimento que então o Primeiro-Ministro assinou com o Kosovo, com a Geórgia, que devem ser também do conhecimento público. O senhor ex-primeiro-ministro vinha todos os dias à televisão falar de combate à corrupção, de transparência, de boa gestão da coisa pública, mas hoje estamos a começar a provar que era tudo falar bonito para enganar este povo. Durante a apresentação do programa do seu governo, o primeiro-ministro sublinhou que não houve assalto ao poder, contrariamente ao que se vem propalando. Houve sim, segundo Gabriel Costa, um erro fatal de estratégia política por parte do Partido Ação Democrática Independente, ADI. Ao conferir uma maioria relativa ao ADI, o povo santomense não sufragou nas urnas as pretensões, os cenários, as agendas estratégicas individuais ou de grupos. Através do voto, e todos estamos lembrados das circunstâncias da vitória do ADI, o eleitorado manifestou, sobretudo, a vontade de ver o país governado pelo ADI certo, mas na base do diálogo construtivo e de boa-fé com as forças políticas da oposição. Senhor Presidente, senhores deputados, mas é preciso que fique claro que, contrariamente ao que alguns têm afirmado, não houve assalto nenhum ao poder. Houve, sim, um erro fatal de estratégia política que conduziu ao afastamento da governação do Partido Ação Democrática Independente, que preferiu abandonar deliberadamente o poder do que encontrar no seu seio um outro primeiro-ministro para substituir o seu líder à testa da governação. A estratégia de inviabilização do funcionamento do Parlamento para impedir a discussão da moção de censura agendada, consubstanciada num ato de renúncia do cargo pelo Presidente da Assembleia Nacional, seguido do abandono em bloco do hemiciclo pelos deputados do Grupo Parlamentar da ADI, tinha como propósito provocar eleições legislativas antecipadas, para as quais só o ADI estava preparado, porque fazia parte da sua agenda política. Pretender diferente
é procurar bode expiatório para a crise política artificialmente engendrada, cuja responsabilidade deve ser imputada àqueles que, de facto, fizeram a opção de sacrificar o mandato que lhes foi conferido nas urnas para governar, associando-o indefetivelmente ao destino do seu líder. É urgente a reforma do sistema político nacional, defendeu hoje o primeiro-ministro. Gabriel Costa, que falava perante os deputados da nação, foi mais longe ao afirmar que o país reclama uma democracia com mais qualidade. A reforma do sistema político, por exemplo, se impõe como prioridade absoluta para a moralização da vida política. É urgente proceder-se a algumas reformas no seio do nosso Estado, das instituições políticas. É preciso rever o sistema eleitoral, a lei sobre os partidos políticos, moralmente o seu financiamento, com vista a uma maior transparência e controle. O país reclama uma democracia com mais qualidade, em que haja mais igualdade de oportunidade para todos e sem exclusão, e uma prioridade máxima na resolução das questões que mais afligem as populações, como o problema da água potável, saúde, energia, habitação, formação profissional. 2 casas foram consumidas pelo fogo na noite de ontem em São Marçal. Uma mulher teria alegadamente incendiado a sua própria residência por motivos de ciúmes. O fogo alastrou-se para a casa vizinha. O caso já foi entregue ao Ministério Público. Nas primeiras horas do dia, ainda eram visíveis algumas fumaças nesta residência. A casa de 8 compartimentos ficou totalmente consumida pelo fogo. Segundo informações que a TVS apurou, a mulher ateou fogo à própria casa devido aos ciúmes do parceiro. Ontem ele foi para lá, um vizinho, o homem anda dele. Então, devido a passear dele lá, ela foi ir para a crise dele lá, de confusão, o pessoal de lá juntou, disse, quando não pode ser, ele veio mandar para ele desviou, saiu. Ele saiu, mas ele foi botar minha casa lá em São Antônio. Ele não sabia como pedir com essa ideia, ele viu que era a casa. E quando ele teve lá, depois que se ligaram a ele, canta pegar a casa. E quando eu estive em cama, minha filha estava chamando, mamãe, vem, luta está em casa muito. Toda a minha ideia é que comprar a posta dentro de casa, lutar com o pequeno. Não sei pequeno que ia quebrar toda a coisa dentro de casa. Quando ela acabou de quebrar, é que ela meteu fogo, ele saiu lá. A vi, para ir ver e companheira, ele já encontrou fogo dentro de casa que não dava para a gente entrar, pedir socorro, mas o bombeiro não chegou cedo. Por conta disso, a residência ao lado também ficou destruída. Eram 22 horas, eu estava a ouvir barulho lá do outro lado. Como ela e a mãe dela sempre estão em confusão, eu não abri janela para ver nada, porque eu não tenho nada a ver com isso. Eu só ouvi ela dizer, criança, Patrícia, tu sai para a rua. Eu não sabia o que ela está fazendo. Quando meu sobrinho sai para a rua, ele vê fogo e minha mãe grita, Brigitte, levanta de cama porque casa está a pegar fogo. A única coisa que eu fiz só é, peguei no meu filho, saí para a rua, não podia tirar mais nada. Se alguém, boa vontade, quiser ajudar-me, para ajudar, porque eu não sei o que eu vou fazer nessas circunstâncias. Fogo posto sendo um crime contra a propriedade, a incendiária foi detida pela Polícia Nacional e apresentada ao Ministério Público. Tudo indica que ela poderá ficar em prisão preventiva até ao julgamento. Vamos regressar para abordarmos a questão da aprovação do programa do Governo. O primeiro-ministro Gabriel Costa felicitou os deputados pela forma exemplar como debateram o programa do Governo, que culminou com a sua aprovação. A mobilização de recursos para a sua implementação à luz da crise financeira internacional é outro desafio que o Executivo tem pela frente. Na ausência dos deputados da ADI, o programa do 15º Governo Constitucional foi aprovado. É o primeiro passo para legitimar as ações do Executivo. Segundo Gabriel Costa, o governo que lidera tem pela frente enormes desafios. Tomamos boa nota de tudo quanto foi dito, no sentido do seu enriquecimento, em prol do bem-estar, do progresso social, econômico e cultural do povo satomense. O Governo sai deste debate consciente do apoio de Vossa Excelência, indispensável à sua ação governativa. O Governo sai também consciente das dificuldades
que encontrará certamente perante uma situação econômica extremamente difícil. As bancadas que sustentam o governo no poder, MLSTP, PSD, PCD, MDF e MPL, congratularam-se com os 5 eixos do programa e dizem ser justo e que corresponde ao momento atual, e estão conscientes que o fator tempo poderá ser um dos obstáculos para a implementação de todas as ações contidas nela. O programa, que deveria ser debatido em 2 dias, foi analisado apenas num dia e aprovado. A fragilidade do Sistema Nacional de Segurança foi assunto igualmente abordado hoje na Assembleia Nacional. Os deputados consideram que é necessário introduzir reformas no setor para responder a eventuais ameaças internas e externas. O apelo surge no dia em que os deputados do ADI regressaram ao Parlamento, mas minutos depois voltaram a abandonar o hemiciclo. A ADI continua a não reconhecer o governo de Gabriel Costa. Esta quinta-feira, a presença dos 26 deputados da Ação Democrática Independente no plenário foi rápida. Entraram para o plenário no início da sessão, assentaram-se e depois voltaram a sair. Quando os trabalhos decorriam, novamente entraram para a sala e quando o primeiro-ministro dava início ao seu discurso, voltaram a deixar a sala. Uma atitude que mereceu duras críticas dos deputados. Não obstante este facto que marcou o início da sessão, as bancadas que sustentam o governo elogiaram o programa do Executivo assente em 5 eixos, mas Rafael Branco já veio dizer que o gesto não significa a passagem de um cheque em branco ao governo. Não passamos ao seu governo um cheque em branco. O nosso cheque tem saque periódico, então periodicamente a gente vai ver como é que isso está-se a passar e, nesse sentido, aguardamos pela apresentação das grandes opções do plano e do orçamento para ver como é que essas ideias se concretizam e como é que elas são sustentadas com o nosso orçamento e com outras fontes de financiamento. Os 29 deputados voltaram a convidar o governo a fazer o balanço do Estado da Nação. Argumentam que o povo precisa de conhecer o que foi feito pelo anterior Executivo em 2 anos. A fragilidade do sistema de segurança nacional preocupa os deputados após a recente crise política que o país conheceu. Mesmo perante a ausência de guerra, isso não significa necessariamente a existência de paz. Os momentos conturbados que o país conheceu são a prova evidente de permanentes relações de conflitualidade. Conflitos político-partidários, conflitos sociais, conflitos profissionais, familiares e etc. Em virtude da presença latente e permanente de conflitos, as nossas forças devem estar capacitadas para atuar de forma preventiva na resolução dos conflitos emergentes. Assim, importa introduzir e desenvolver muito rapidamente uma componente dedicada à informação inteligente e estratégica, que possa confortar o poder político e permitir a projeção atempada de ações que visam estancar o surgimento de conflitos de qualquer natureza. Investimento na diplomacia, na defesa e nas parcerias, porque não temos condições de fazê-lo, temos necessariamente de fazer parcerias com alguns países com quem temos relações. Eu ouvi há pouco tempo, teve aqui uma delegação de Portugal que oferecia, mas com os países vizinhos nossos que têm mais meios, e no quadro até da defesa, da SEMAC e de coisa, há aí oportunidades para nós reforçarmos essa parceria, que é essencial. Nós, infelizmente, não dispomos de meios e muitas vezes, e neste momento, não é, temos um equipamento instalado, do qual alguns dados são tratados aqui em São Tomé, outros não. No quadro dessa colaboração que nós temos com o país que instalou aqui esse equipamento, nós muitas vezes temos que solicitar essas informações. E quem as tem mais atualizadas são eles. O Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, enviou uma mensagem de condolências ao seu homólogo da Costa do Marfim,
na sequência da tragédia ocorrida em Abidjan, em que morreram 61 pessoas, dentre as quais 26 crianças. Foi no decurso do tradicional espetáculo de fogo de artifício, assinalando os festejos de Ano Novo. Nesta hora de dor e luto, quero expressar a Vossa Excelência e, por seu alto intermédio, ao Governo e ao povo marfinense, o testemunho do nosso pesar e solidariedade, rogando os seus bons ofícios no sentido de transmitir às famílias enlutadas as nossas mais sentidas condolências. Lê-se na mensagem. O Presidente da República mostra-se confiante de que a Costa do Marfim saberá, tal como no passado, ultrapassar estas horas difíceis e reerguer-se com vista à prossecução da senda do progresso e bem-estar de todos os marfinenses. A informação regressa amanhã no Jornal das 13. Boa noite e até amanhã.